Bem, pessoal, bom dia. Nosso tópico hoje é segundo reinado, né? E sobre o segundo reinado, nós podemos relembrar para vocês aqui que ele passa a ocorrer após o chamado golpe da maioridade, em que Pedro II foi alçado à condição de imperador com 14 anos. Antes disso, houve vários casuísmos, né? Redução da maioridade civil de 21 para 18 e de 18 posteriormente para 14 anos. Então, 9 anos após a renúncia, a abdicação de Pedro I, seu pai, ele vai assumir o governo. E aí nós temos um período de relativa estabilidade, afinal de contas, o Pedro II ele governa de 1840 até 1889, quando Deodoro vai proclamar a República. É um período que o Brasil passa por várias mudanças, várias experiências. Nós vamos ter uma relativa estabilidade, afinal, era isso que era comentado pelos liberais para provocar a antecipação da assunção do trono por Pedro II. Então, a gente divide o estudo de segundo reinado em três partes: a política interna, a política externa e a economia, sem esquecer da parte final, que são as crises que provocam a derrubada da monarquia e o advento da república. Então, na política interna, nós temos aí duas correntes, que é os liberais e os conservadores, praticamente com o mesmo perfil socioeconômico, tá? Então, você tem profissionais liberais urbanos, latifundiários, só que voltados para o mercado interno, aqui como liberal, mas você tem também um latifundiário entre os conservadores, só que pensando sempre no mercado externo. Mas essas duas correntes elas vão se revezar no poder, né? A piada que ocorre é que quando o liberal assume o poder, ele pega o programa de governo do conservador e vice-versa. Um outro fato que chama bastante atenção no segundo reinado é o chamado parlamentarismo às avessas. No parlamentarismo clássico, como nós conhecemos, o britânico, o italiano, o português, o alemão, o primeiro-ministro é quem toca o governo, é o chefe de governo. No caso específico do Brasil, chamava-se parlamentarismo às avessas, porque o imperador tinha a prerrogativa de escolher o primeiro-ministro. Então, a chave do poder era realmente o imperador. Se ele escolhia, ele mandava. Não havia independência entre o primeiro-ministro e o imperador. Observe o regime inglês, né, a monarquia constitucional inglesa, que a rainha Elizabeth ela tem um papel simbólico, e o primeiro-ministro, que é o Boris Johnson, que ele controla o poder. Então, parlamentarismo às avessas, no caso brasileiro, é que o imperador é a chave, né, a peça central nas decisões. Bem, assim que o imperador assumiu, começam as divergências internas, né? Nós tivemos aí a Praeira de 1848, é a última grande revolta no período monárquico brasileiro. Então, a causa sempre é de origem econômica e a concentração fundiária, ou seja, o grande latifúndio. Tem a liderança de Pedro Ivo e Abreu e Lima. Tem esse nome de Praeira, porque era um jornal diário novo que ficava na Rua da Praia. E as bandeiras dessa praeira eram um voto universal, lembrai sempre que o voto aqui era censitário, né, durante o período imperial, a liberdade de imprensa, a abolição da escravidão, que virá só em 1888, proclamação de uma república, nacionalizar o comércio, que até então era privilégio para portugueses, e o direito ao trabalho. Então, ela tem uma pauta muito ampla de reivindicações. Tá? E diz que é a influência das revoluções liberais europeias, porque em 1848 ocorre na Europa a famosa Primavera dos Povos. Nós vamos tratar disso em outras aulas. Bem, na economia, o café continua sendo o principal produto, ele tem um mercado amplo tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, alcança lá um alto valor comercial.
a produção aqui era bem grande, nós tínhamos um solo fértil e um clima favorável. Então, o começo da produção do café, inicialmente é no Vale do Paraíba, no Rio, que é a primeira zona de cultivo. A forma de cultivo é a tradicional, latifúndio, escravidão, sem inovações técnicas. No oeste paulistano, nós vamos ter a segunda zona de cultivo, que é um pouco mais avançada, a introdução do trabalho dos imigrantes, juntamente com o trabalho escravo, e essa produção cafeeira, ela vai favorecer o desenvolvimento da região sudeste. Então, nós teremos uma urbanização acentuada, desenvolvimento das estradas de ferro, portos, telégrafo, telefone, e o comércio que vem adjacente a essas outras atividades. Então, o café é de fundamental importância para o processo de urbanização e desenvolvimento da região sudeste. Bem, outros produtos do período do Segundo Reinado, nós tivemos o açúcar, que passa por uma concorrência externa do açúcar de beterraba, derruba o preço. Né? O algodão, tivemos aí uma importância dele, chegou a 18% da nossa pauta de exportações, principalmente durante a Guerra Civil Americana, que foi de 1861 a 1865. A borracha, que a partir do finalzinho do século XIX tem 8% da pauta de exportações por conta do advento da indústria automobilística, couro e pele 6 a 8% e o fumo 2 a 3%. Lembre-se bem que eu não mencionei aqui que o café, o percentual dele foi sempre em torno de 60%. Então ele era bastante importante na nossa pauta de exportações, tanto que com a crise do café lá no século XX, a crise de 29, nós teremos que queimar café para recuperar o preço. Veremos isso lá durante a Era Vargas, República Velha Era Vargas. Aí durante o Segundo Reinado nós tivemos um surto industrializante, ou surto de industrialização na chamada Era Mauá. Isso veio em decorrência de alguns impostos instituídos pela monarquia. O primeiro deles foi a tarifa Alves Branco. Nós aumentamos impostos para aumentar a arrecadação estatal e isso provocou um estímulo involuntário para a indústria. Então, esses impostos eles eram da seguinte forma: produtos com similares nacionais, 60% de taxa de importação. Sem similares nacionais, 30% de taxa de importação. Aumentou a arrecadação estatal? Sim, mas por outro lado, o mercado interno vai se fortalecer com o processo de substituição de importações. Uma outra causa do processo de industrialização é o fim do tráfico em 1850, que os capitais empregados para trazer escravos africanos, eles vão voltar-se para o processo de industrialização. Como eu disse, esse surto industrializante, ele é focado em bens de consumo não duráveis, roupas, alimentos, principalmente o setor têxtil, e esse surto não altera a nossa estrutura econômica, porque o escravagismo ele permanece, o latifúndio ele permanece, a monocultura em grande parte ela permanece e nós tínhamos uma indústria voltada para o mercado agroexportador. Então, aquilo que nós chamamos de plantation lá atrás permanece com alguns traços ainda aqui no Segundo Reinado, tá? Então, por isso que é surto industrializante, ele sobe um pouquinho, depois desce, tá? Como que era a nossa sociedade aqui durante o Segundo Reinado? Era escravista, tínhamos o mito do embranquecimento nas certidões de nascimento das pessoas começam a aparecer a cor parda, a etnia parda. Isso não existe do ponto de vista sociológico, foi uma criação do próprio Segundo Reinado para dizermos que a população brasileira não era formada por escravos. O que nós chamamos de mito do embranquecimento é a atração de imigrantes brancos europeus para, no processo de miscigenação,
ocorrer isso que a gente chama de mito do embranquecimento. A necessidade de mão de obra, ela aumenta para trabalhar na lavoura do café e também para ocupar a região sul, porque é uma região de fronteira e que nós tivemos sempre atritos históricos com nossos vizinhos platinos. Chamamos de platinos uruguaios e argentinos. Nós veremos aqui agora a Guerra do Paraguai. Bem, a crise nos países europeus, inclusive o processo de unificação da Itália e da Alemanha que nós já vimos, ela libera mão de obra para cá. Então, muitos imigrantes do sul da Itália chegam aqui no Brasil. O escravismo ele vai apresentar alguns problemas, principalmente que nós temos a concorrência, a oposição dos ingleses, que o parlamento inglês baixa uma lei chamada Lei Aberdeen, em 1845, proibindo o tráfico interatlântico de escravos. Tá? O Brasil, obviamente, vai cumprir essa lei de forma bem branda, né? Nós já tínhamos uma lei publicada assim, promulgada assim em 1831, que era chamada Lei para Inglês Ver. E finalmente a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, ela extingue o tráfico negreiro da África para o Brasil. Então essa foi a que realmente pôs fim. Esse tráfico negreiro que acaba da África para o Brasil, ele aumenta entre as províncias. Então, nós veremos um deslocamento da mão de obra escrava do Nordeste para o Sudeste. E, obviamente, com o fim do tráfico negreiro África-Brasil, África-América portuguesa, nós vamos ter um aumento exponencial no preço dos escravos que aqui estão. Se não vinham mais de lá, os que aqui estavam vão custar mais. Tá? Aí, como havia oposição ferrenha dos ingleses, a explicação para isso é porque uma mão de obra escrava ela produz mais barato, né? E essa produção mais barata afetava a concorrência aos produtos ingleses. Então, eles continuam pressionando o Brasil para extinguir a escravidão agora. E aí vem as chamadas leis inócuas. Inócuo é aquilo que tem pouco resultado, dá pouco resultado. A Lei do Ventre Livre, de 1871, que rezava o seguinte: olha, a partir de agora, todo escravo que nascer é livre. Beleza. Depois vem a Lei dos Sexagenários, que é de 1885, por Lei Saraiva-Cotegipe, que foram os idealizadores da lei. Então, um sexagenário, uma pessoa de 60 anos, nessa época, ele não tinha mais força para o trabalho. Então, se você publica uma lei dessa, você vai ter um resultado mínimo, porque com 60 anos a taxa de mortalidade já era bem elevada entre os escravos devido ao trabalho degradante e muito pesado. Então, poucos foram alcançados por essas leis. E aí nós tivemos no Brasil, nesse final do século XIX, uma radicalização do movimento abolicionista. Nós chamamos alguns ideólogos desse movimento de caifases. Então, eles procuravam libertar escravos das fazendas de café. Enfim, são estudantes, intelectuais, políticos que forçaram o movimento abolicionista e que virá em 1888 com a publicação da Lei Áurea, né? Com o fim da escravidão, os donos de escravos não foram indenizados. Aqui é uma controvérsia. Alguns historiadores dizem que sim, que o governo flexibilizou, ajudou alguns, mas, em regra, foi sem indenização mesmo. Então, como os negros tiveram a liberdade em 1888, mas não tiveram as condições futuras para melhoria no seu padrão de vida, eles continuaram marginalizados. E isso abre uma crise também no Império, porque a base de sustentação do Segundo Império é uma base escravista. Então, retirou-se aqui um dos pilares de sustentação, porque os donos de escravos, os grandes latifundiários, agricultores, eles deixam de apoiar o Império. Tá? Nós veremos isso lá na frente. Uma das crises que facilitaram a chegada da República foi a retirada do apoio dos latifundiários. Bem, agora vamos para a questão externa. O Brasil envolveu-se numa questão externa com a Inglaterra, rompeu diplomaticamente devido a duas causas principais. Um navio inglês chamado Príncipe de Gales, ele afundou no litoral do Rio Grande do Sul e a carga foi roubada, foi pilhada.
o embaixador inglês, William Dougal Christie, ele exigiu um pagamento a título de indenização. O Brasil se recusou a pagar, ele aprisionou 5 navios brasileiros no porto do Rio de Janeiro, quer dizer, uma atitude arbitrária. E a outra causa foi a prisão de marinheiros ingleses no Rio de Janeiro. Eles fazendo arruaça, baderna, depredando patrimônio público. E aí, como havia aquele tratado de extraterritorialidade entre Brasil e Inglaterra lá de 1810, eles alegando isso exigiram desculpas do Brasil. O fato é que aconteceu o quê? O Brasil acabou pagando essa indenização pedida pelos ingleses. Mais tarde, a arbitragem do rei da Bélgica, Leopoldo I, foi favorável ao Brasil, mas os ingleses nunca devolveram esse dinheiro que o Brasil pagou a título de indenização. Tá? Os outros problemas na política externa brasileira são chamados conflitos platinos. A causa principal é o controle da navegação da Bacia do Prata, o Rio Paraguai, o Rio Uruguai e o Rio Paraná. E as causas secundárias são as disputas territoriais e enfraquecimento de rivais. O Brasil opinava em assuntos internos, tanto do Uruguai, e aí o Paraguai era parceiro do Uruguai, não gostou disso e nós vamos ter o conflito. Claro que o pontapé inicial para essa guerra foi que o Paraguai invade o Brasil, né, o Mato Grosso, e invade também a Argentina, e aí o conflito começa. Por outro lado, há dois grupos de historiadores que divergem quanto ao papel inglês nesse conflito. A maioria é senso comum que a Inglaterra beneficiou-se da Guerra do Paraguai. Afinal, o reatamento diplomático entre Brasil e Inglaterra em 1865 foi exatamente no início da Guerra do Paraguai. Por outro lado, uma outra corrente histórica, ela crê o seguinte, que o conflito é meramente sul-americano e que os ingleses tentaram até evitá-lo. Qual é a explicação? Por que eles iam querer um conflito na América do Sul se eles eram os grandes fornecedores de bens acabados, de produtos manufaturados nessa região? Inclusive, os ingleses vendiam armas para os paraguaios, treinaram os paraguaios. Então, há essas duas correntes aí para definir o conflito chamado Guerra do Paraguai, que o Brasil juntou-se aos argentinos e aos uruguaios para derrotar os paraguaios, que perderam a maioria da sua mão de obra masculina. Foi um verdadeiro genocídio praticado pelo Brasil, Argentina e Uruguai contra os paraguaios. E essa citação aí de mau exemplo é porque o Paraguai ele tinha um processo de industrialização, ainda que incipiente, mas tinha universidades, não tinha dívida externa, era um país relativamente organizado em relação aos seus vizinhos. O fato é que o Brasil, após a Guerra do Paraguai, a nossa dívida, que era ali por volta de 18 milhões de libras, que é a moeda inglesa, terá uma explosão lá para frente para 45 milhões de libras. Então, o Brasil venceu a guerra, mas houve um endividamento muito elevado depois do conflito. Nesse conflito, o exército saiu bastante valorizado, porque, afinal, o exército é que derrotou os paraguaios. E aqui o imperador Pedro II ele promete melhorias ao exército, que em soldo melhor no pagamento, melhores equipamentos, e não o faz. Por isso que o exército depois vai retirar o apoio e será um dos conspiradores para a queda da monarquia lá no ano de 1889. Tá? Aqui agora nós vamos falar da crise geral do Império, já começamos a falar aqui do Exército, vamos falar a crise entre Igreja e Estado. A Constituição de 1824 ligava o Estado à Igreja. Nós tínhamos dois institutos, chamados de Padroado e Beneplácito, que o Padroado era a prerrogativa do imperador indicar bispos e padres. E o Beneplácito era o imperador, ele dava o aceite, né, o cumpra-se nas leis emanadas pela Igreja de Roma. Então, isso vai ser rompido porque a Igreja, o Papa Pio IX, vai expulsar maçons na Igreja na Europa.
Aqui no Brasil, o Dom Pedro II era maçom, simpatizante da maçonaria. Então, ele proíbe aqui que a igreja expulse maçons. Os bispos de Olinda e Recife não aceitam, descumprem a ordem do imperador, são presos, depois eles serão anistiados, mas aí a ruptura já estava formada, a igreja deixou de prestar apoio ao imperador. A crise com o exército, nós já falamos, o imperador promete mundos e fundos ao exército e não cumpre. E aí o exército vai retirar o apoio. Aliado a isso, era proibido os oficiais se manifestarem publicamente. E o Sena Madureira e o Cunha Matos reclamaram que o governo não estava repassando os recursos para um fundo de pensão de aposentadoria dos militares. E aí o imperador vai puni-los, depois retira a punição, mas a crise já estava aberta. Aliado a isso, nosso exército ele tinha um posicionamento focado no positivismo. Positivismo é aquela corrente filosófica fundada por Augusto Comte lá na França e que, dentre outras coisas, tem o lema, né? O amor por princípio, a ordem como base e o progresso por fim. Não sem razão, a nossa bandeira tem lá a simbologia, ordem e progresso. Aquilo ali é um lema do positivismo. Então, o positivismo entendia as monarquias como indolentes, como preguiçosas, como fora de contexto histórico. E aí o Benjamin Constant, que era um professor de matemática, é um ideólogo aí do Exército, ele vai influenciar todos os membros do Exército que rompem com o Império e posteriormente vão ajudar a Deodoro a dar o chamado golpe, né? Por fim, nós teremos aqui a criação de vários partidos republicanos, mais importantes em São Paulo, e também vamos ter ali no Rio de Janeiro. E se você tem uma fundação de um partido republicano numa monarquia, começa a fragilizar. Não que não seja possível, você tem partidos republicanos na Inglaterra, você tem em outros países, mas não com a mesma força que esses tinham aqui na monarquia brasileira. Aí você tem também o movimento abolicionista, que é muito forte, ele vai crescendo, né, pedindo aí uma maior autonomia dos estados, uma ideia, uma noção de federalismo inspirada ali no regime americano. E aí você percebe que a monarquia está fragilizada por todos os lados. Por fim, já na virada, a abolição da escravidão retirou a última base de apoio do Império, que são os cacauicultores, os cafeicultores, os latifundiários. Então, fragilizado por todos os lados, o Império vai sempre sendo associado a atraso e decadência. Pedro II ele tenta ainda fazer algumas reformas para salvar a monarquia. Então ele monta um chamado Gabinete Ouro Preto, que pretende dar autonomia para as províncias, liberdade de culto e ensino, transformar o Senado, que era vitalício, em temporário, facilitar o crédito. Só que o parlamento nega, o parlamento não aceita. E aí o imperador dissolve o parlamento, ou seja, fecha o parlamento. Aí as fake news da época diziam que o Deodoro estava preso por ordem do imperador. E aí Deodoro estava até meio adoentado, ele já bem velho, convocado de dentro da residência para marchar em direção ao palácio e depor, em tese, o imperador. Na verdade, Deodoro era até um monarquista amigo do imperador, mas a pressão foi muito grande e aí, de forma até pacífica, ele proclama a República em 15 de novembro de 1889. E aí nós vamos ter agora um regime republicano no Brasil, a gente vai estudar lá mais à frente a República Oligárquica, a República Velha. Essa aí é, em síntese, a história do segundo reinado. Então tenham bons estudos, vão lá no Google Classroom resolver os exercícios e tenham um bom dia.